Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Obrigado aqui à nossa diretoria, nossos pastores, pastor Samuel, pastor Eliseu, pastor Edmilson, pela confiança. Mateus capítulo de número 6. Nós cantamos uma canção hoje pela manhã e a repetimos agora no período da noite, que fala sobre oração. Nós tivemos agora a nossa convenção do estado de Goiás em Itapuranga. Em alguns momentos falamos de oração. Viemos agora da conferência missionária em Minaçu, onde fomos impactados com ministrações que de fato transformaram a nossa vida. E falamos também de oração. E nessa noite Deus colocou no meu coração que falasse com vocês sobre oração. Diz aí o texto, Mateus 6, a partir do versículo de número 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês vão orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado, se assentem. Deus abençoe. O texto de Mateus capítulo 6 é um texto extremamente conhecido de todos nós como crentes em Cristo. É um texto que faz parte do sermão, segundo o que nós estudamos na teologia, o sermão mais longo de Jesus no seu ministério. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é denominado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E Jesus, no seu ministério, foi interpelado pelas pessoas a respeito de como deveriam fazer para, de fato, servirem a Deus. E Jesus, no seu curto ministério, sempre orientou as pessoas a como deveriam proceder-se diante de Deus e diante dos homens. Nesse caso específico, Jesus orienta não só os discípulos, mas a todos nós, a como teríamos, não é? Ou como temos que fazer para orarmos. Há poucos dias atrás, eu recebi aqui uma oportunidade, falei sobre um testemunho de vida pessoal. Quando, num dado momento da minha vida, morando em Minaçu ainda, passava por uma dificuldade específica de família muito grande, e eu fui conversar com meu sogro, o pastor Isaías Negrão, e ele me orientou a que nós pudéssemos começar uma campanha de oração. Meu sogro, para quem tem mais intimidade com ele, sabe que ele só resolve as coisas na oração. Ele não é de muito falar, não é de muito impor, ele sempre nos ensina a orarmos e a buscarmos a Deus. E ele disse: Fabiano, vamos orar. Essa situação só Deus pode resolver. Fizemos uma campanha de 30 dias de oração e jejum, começando às 6 da manhã, e todos nós da família jejuávamos até onde nós podíamos durante o dia. Quando findou 30 dias, ele me perguntou: e aí, a resposta veio? Eu disse: ainda não. Ele disse: topa mais 30? E eu disse: vou falar o quê? Tem que orar. E nós começamos então mais 30 dias de oração e jejum. E assim nossa família foi de 6 da manhã até enquanto nós dávamos conta de jejuar. Tínhamos um período de oração durante o dia, leitura bíblica, louvor a Deus. Findando os 60 dias, ele me perguntou: a resposta veio? Eu disse: não. Ele disse: então vamos mais 30. E eu disse: meu Deus, mas né, eu preciso da resposta 60 dias atrás. E ele diz: vamos mais 30. E assim começamos então mais um período de 30 dias de oração e jejum, de 6 da manhã até quando dávamos conta. No final dos 90, ele me perguntou: e a resposta?
Eu disse, ainda não veio. Ele disse, mas agora começa a agradecer apenas, porque a vitória já chegou. Nós depositamos diante de Deus, espere porque Deus vai fazer. E acredite ou não, irmãos, mas naquela mesma semana, Deus fez aquilo que nós estávamos orando e jejuando, e tirou das minhas costas aquela carga pesada, que estava tão difícil de carregar. Nessa semana eu tive a mesma experiência. Nossa família é uma família que se preocupa de estar buscando a Deus juntos em oração, e além de culto doméstico na nossa casa, nós temos toda sexta-feira, na casa do meu sogro, um culto em família. Nós reunimos todos que estão em Goiânia e buscamos a Deus. E nessa semana nós pudemos tributar a Deus a glória e a honra a Ele devida, depois de muitos meses de oração para que Deus nos respondesse por uma questão, de uma situação nossa de família, e Deus disse, chegou a hora, e chegou. E quando Deus deu a resposta, até as minhas filhas em casa disseram, pai, parece que saiu um peso das nossas costas. E sem alarde, sem proclamar para o mundo inteiro que dificuldade nós estávamos passando. Cantamos hoje de manhã, e cantamos agora à noite, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. E foi isso que Jesus nos ensinou a fazer, quando Ele falou aqui no Sermão da Montanha a respeito de oração. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. E não precisa fazer estardalhaço. Interessante que Jesus no Sermão da Montanha, Ele quebra muitos paradigmas da época. Por exemplo, quando Ele fala sobre jejum, Ele diz, você vai jejuar, não precisa apregoar a todos que você está jejuando. Aliás, lave o rosto, escove os dentes, fique bonitinho, jejue para o seu pai saber. E o seu pai, que em secreto está sabendo, vai receber o seu sacrifício de jejum, e no momento oportuno vai lhe dar a resposta devida. A oração é do mesmo jeito. Não há necessidade de apregoar para todos quais são as dificuldades, ainda que, vez ou outra, nós clamamos aos santos que nos ajudem em oração por uma questão específica, mas no dia a dia, de modo geral, o Senhor diz, entre para o seu quarto, fecha a porta e ora. Mas aí Jesus dá uma receitinha, e Ele diz primeiro, que nós não temos que ficar parecendo os pagãos, repetindo uma espécie de mantra, como se aquilo fosse comover o coração de Deus. Porque na verdade a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. E diga-se de passagem, apenas aqueles que servem a Deus, aqueles que, como foi dito hoje pela pastora Lúcia de Fátima, tiveram o privilégio de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, podem conectar-se com Deus para esse diálogo. Você fala, Deus ouve, mas tem hora que você tem que calar para Deus também falar. Por isso que essa oração, esse diálogo com Deus, de porta fechada, é interessante, porque nada te distrai. Eu me recordo que quando as minhas filhas nasceram, tanto a Camila, hoje com 21 anos, e a Isabela com 18, nós desde que casamos, eu e a Flávia, tivemos o hábito de dirigir culto doméstico. E na nossa casa, culto doméstico sempre foi feito de porta fechada, telefone desligado, tudo tranquilo, para que mesmo que for apenas 5 minutos, sejam 5 minutos exclusivos de Deus. É para Ele, o culto é dEle. Alguém perguntou aqui nessa noite, você trouxe o seu culto para Deus? Jesus ensina, não precisa ficar repetindo mantras, dialogue com Deus. Deus é Deus sobre a sua vida, mas Ele também é Pai, e Ele também é amigo. Deus gosta de dialogar, Deus gosta de conversar, Deus gosta de trocar ideias. E aí a oração do Pai Nosso, como ficou conhecida, é uma oração aparentemente simples, mas de verdades profundas. E há muitos anos atrás, eu li um texto cujo autor é anônimo, porque no texto não havia o nome da pessoa que escreveu, estava escrito autor anônimo, e eu nunca esqueci esse texto. E em cima da reflexão desse autor, com certeza evangélico, que quero falar com vocês sobre oração em alguns minutos, e também refletindo na oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso diz assim, primeiro, Pai, a oração começa com Pai. E aí eu pergunto, quem é que pode chamar alguém de Pai? Aquele que é filho.
Como é que você vai chamar alguém de pai se essa pessoa não é o seu pai e você não é o seu filho? A relação nossa com Deus deve ser uma relação, em primeiro plano, de pai e filho. E talvez, queridos, usando uma linguagem bem humana, talvez não haja um momento da história, principalmente com essas invenções pelas quais a Igreja Evangélica Mundial vem passando. Na conferência missionária em Minasul, eu gostei muito de uma palavra do pastor Antônio Márcio, em que ele faz uma pergunta no meio da sua ministração, dizendo: qual a razão dos nossos eventos de hoje? Por que estamos fazendo tanto eventos na igreja? É apenas para nós, ou nós estamos de fato realizando eventos para nos prepararmos, a fim de que sirvamos a Deus melhor e a fim de que façamos melhor aquilo que é a nossa obrigação diante de Deus? Porque evento por evento, é melhor não sair de casa. Quando eu e você saímos da nossa casa hoje para vir aqui à igreja, nós viemos para prestar um culto, mas enquanto prestamos o culto, nós estamos recebendo da parte do Deus que nós servimos. Deus está aqui, como já foi dito. O Espírito de Deus está aqui. Como é que eu posso chamar a Deus de Pai se eu não tenho me comportado como filho? E é interessante que a oração é assim: Pai nosso, não é só Pai meu não, é Pai de todos, Pai nosso. Como é que eu posso chamar a Deus de Pai meu e de Pai nosso, se eu não tenho me comportado como filho? E detalhe, na relação pai-filho existem algumas premissas, quem é pai sabe disso. Por exemplo, nós que somos pai, uma das coisas que nós esperamos dos filhos, dentre tantas, é obediência. Como é que eu posso chamar a Deus de pai se eu não me comporto como filho obediente? Ou seja, se eu não me importo em obedecê-lo, se eu não me importo em respeitá-lo. Eu contei aqui num dia que ministrei, num domingo à noite, que a minha relação com meu pai, quando eu era adolescente, nunca foi das melhores. E o ápice do nosso problema, da relação pai-filho, foi quando numa briga entre nós, eu olhei para o meu pai e disse: não te tenho mais como pai, você para mim morreu. Eu não te quero mais como pai. Porque eu não via solução para a nossa relação, mas eu não era crente à época. Depois que Jesus me aceitou, 6 meses após, lá estava eu em casa, num sábado pela manhã, ajudando a minha mãe em alguns afazeres, começo a chorar compulsivamente, sem saber o porquê. E aí eu disse: Deus, eu não tenho muita experiência com o Senhor, não sei orar, não sei falar nada, mas me mostra o que está acontecendo, porque estou chorando sem saber porquê. E o Espírito de Deus abriu como se fosse uma tela, um teleprompter na minha frente, para mostrar as vezes que eu ofendi meu pai, que eu desrespeitei meu pai, que eu disse a ele que não gostava dele. Ele me pedia para chegar às 10 da noite, eu chegava à meia-noite. Quando ele pedia para eu chegar à meia-noite, eu chegava no outro dia. Quantas vezes eu fiz meu pai ficar preocupado e chorar por minha causa, e aquilo tudo me veio à mente. E o Espírito de Deus falou comigo ali claramente: deixa o que você está fazendo, vai no teu pai e pede perdão. Meu pai estava na sala descansando de uma semana de serviço, e eu cheguei para o meu pai. Antes, porém, fiz uma indagação com o Espírito de Deus: como é que eu vou pedir perdão para o meu pai se ele não é crente? Na época meu pai não era crente. O Espírito de Deus me deu uma resposta simples e objetiva: ele não é crente, mas continua sendo seu pai, é a maior autoridade sobre a sua vida. Eu deixei o que eu estava fazendo, fui à sala, ajoelhei ao lado do sofá, e ali meu pai olhou espantado para mim. Há 6 meses que nós não nos falávamos. Ele entrava pela porta da sala, eu saía pela da cozinha ou vice-versa. Eu não queria olhar para o meu pai. Quando eu cheguei ali, ajoelhei na frente dele, ele olhou para mim e disse uma palavra, que como eu falei aqui, vou repetir: só quem não tem pai é que sabe. Ele disse: meu filho. O que está acontecendo? E eu ali ajoelhado e já chorando diante do meu pai, disse: vim aqui para te pedir perdão. Meu pai, sentado como estava, passou a perna por cima de mim, me abraçou e disse de novo: meu filho,
Perdão pelo quê? Eu disse perdão pelas vezes que eu te magoei, perdão pelas vezes que eu te ofendi, perdão pelas vezes que eu te desrespeitei, perdão pelas vezes que eu ofendi a sua autoridade na minha vida. Meu pai começou a chorar, me abraçou e disse: eu te perdoo, meu filho. E aí eu, como novo convertido, disse assim: pai, mas me perdoa igual os crentes dizem que a gente tem que liberar perdão, me perdoa em nome de Jesus. Meu pai, abraçado comigo como estava, subiu a mão pelas minhas costas, colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: eu te perdoo, te abençoo em nome de Jesus. Nossa relação foi restaurada. Mas como chamar alguém de pai se você não o trata devidamente como pai, se você não obedece, se você não respeita? A oração é simples: Pai nosso. Eu preciso me relacionar com Deus, sendo Ele meu pai e eu filho. Tudo bem, somos servos, Ele é Deus. Somos criaturas, Ele é Criador. Mas acima de tudo, Ele é pai, nós somos filhos. Nós temos que aprender a relacionar com Deus como filhos. E aí, eu vou então fazer aquela reflexão que eu disse, numa linguagem bem humana. Talvez hoje, com tantos modismos, com tantas invencionices em algumas igrejas, com tantos focos diferentes, talvez não haja um momento em que a igreja não, em que Deus esteja, entenda, é uma linguagem humana, esteja vivendo uma crise de amizade, tanto quanto agora. Porque nós não, pastor, vou sentar só um pouquinho, nós não estamos mais com aquele desejo de sentar e falar com Deus como Pai. A gente não tem tempo para isso, e nem tem gosto para isso. Às vezes nós vamos a Deus apenas para reclamar, para murmurar, para encher a cabeça de Deus com orações que talvez Deus esteja dizendo: não é isso que eu quero para nós, isso aí é bônus, isso aí é bênção na minha vida para você, fique tranquilo, eu quero me relacionar pessoalmente com você. Eu quero que você entenda que eu sou seu pai. Você pode conversar comigo, você pode chorar comigo, você pode contar seus segredos para mim. Eu estou aqui para te ajudar. Ninguém é confiável tanto quanto eu na sua vida. Ninguém. Pode confiar em mim. Pai nosso. E aí ele continua nos ensinando que estás nos céus. Como é que você pode orar o Pai Nosso dizendo: Pai que está no céu, se você nem sente mais desejo pelo céu? Eu vou dizer de novo da conferência missionária, porque eu fui muito abençoado com as ministrações ali. E eu percebi que talvez o nosso foco em alguns momentos da nossa história esteja tão fora de um projeto divino para as nossas vidas. E eu vendo todo o trabalho que os missionários vêm fazendo, e eu já acompanho há mais de 20 anos o trabalho que eles fazem no Nordeste. E vejo o quanto esses irmãos nossos em Cristo, que estão lá responsáveis pelos trabalhos, precisam de tão pouco para fazer as coisas. Hoje mesmo, à tarde, eu conversava com o pastor Isaías. Nós temos ajudado alguns missionários com apenas meio salário mínimo, R$500. Que talvez R$500 para muita gente aqui pode ser uma boa grana, mas para muita gente é dinheiro de um lanche, ou quem sabe de um almoço ou de um jantar, num restaurante chique. R$500 é o valor que às vezes mandamos para o missionário passar um mês, alegre com a família, fazendo a obra de Deus. E vez ou outra eu tenho dito a Deus: Deus, não apenas levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo para evangelizar e pregar a palavra, mas levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que tenham coragem de abrir o bolso para contribuir com a obra de Deus. A obra precisa, até porque, venhamos e convenhamos, segundo a teologia da mordomia, nós não somos donos de nada. Aliás, nem da vida somos donos. Se Deus cortar 5 minutos do seu ar que você respira, acabou a sua vida. Até o ar que você respira de graça, foi Deus que te deu. A vida foi Deus que te deu. A família foi Deus que te deu. Sua saúde foi Deus que te deu. Seu emprego foi Deus que te deu. Sua casa foi Deus que te deu. Seu carro foi Deus que te deu.
tudo foi Deus que te deu, tudo. Não há nada seu, não há mérito seu. Ah, mas eu estudei, eu estou trabalhando, ótimo. Se você estudou foi porque Deus permitiu. Se você está trabalhando, é porque Deus abriu a porta. O mérito é dele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, só dele. É dele. Pai nosso que está nos céus. Como é que eu posso chamar Deus de Pai que está no céu se eu não estou preocupado de ir para o céu? Talvez eu estou preocupado de fazer um céu na terra. E eu não estou condenando aqui quem é rico, milionário, bilionário, quem pretende ser, porque eu também pretendo. Esses dias eu brinquei com a minha secretária, eu não tenho pedido muita coisa para Deus não, só duas coisas. Ser bonito e ser milionário. Como beleza eu percebi que ele não ia me dar, eu disse, agora eu estou pedindo dinheiro, riqueza. Porque aí com o dinheiro, quem sabe eu compro a beleza. Brincando com ela. Mas por que eu fiz essa brincadeira? Porque como não sou apegado a dinheiro, eu fico pensando quantas coisas eu poderia talvez estar promovendo com dinheiro, para que outros mais, assim como eu e você, tivéssemos a alegria de estar aguardando o céu. Porque muita coisa nessa vida só se faz se tiver dinheiro. Pai nosso que estás no céu. Já ouviu alguém dizer assim, estou com saudade do céu? Como você pode ter saudade se nunca foi lá? Mas é porque a alegria é tão indizível, a vontade de estar com Deus é tanta, a vontade de conhecer a glória é tanta, a vontade de ter, de fato, a revelação do que é o céu é tanta, que às vezes nós sentimos saudade mesmo sem conhecer. Quando eu leio a Bíblia a respeito de céu, para mim é uma fração tão pequena a respeito do que é céu. Pastor Maxwell esses dias ministrou aqui na escola bíblica, brilhantemente a respeito de escatologia, e falou um pouquinho de céu. Se nós olharmos o estudo escatológico, nós vamos ver que para num dado momento e você não entende de fato o que é o céu, mas diz a Bíblia que coisas que nós não conhecemos estão preparadas para todos nós, quando do soar da trombeta e toda a igreja for arrebatada por Jesus Cristo. Nós precisamos amar mais a ideia do céu, ainda que viver seja bom. Alguém diz, pastor, não quero viver mais, viver é ruim. Eu digo o contrário, eu gosto da vida, sou amante da vida. E tenho dito, Deus, se o Senhor quiser me dar 120 anos, com saúde eu quero, pelo menos 120. Eu gosto da vida, mas se Jesus resolver voltar amanhã, eu já disse para o Senhor, eis-me aqui, não me deixa não, eu quero ir para o céu. É melhor viver a eternidade lá do que 120 aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como é que você pode orar a oração do Pai Nosso? Dizer que Deus é santo, clamar por essa santidade, quando você de fato não se preocupa em ser santo. E desculpe a franqueza, só de casado com a Flávia eu tenho 22 anos, e são 22 anos viajando nesse Brasil, pregando, participando de eventos, indo em igrejas. E é por isso que eu vou e venho com saudade de Campinas, porque aqui a gente ouve a palavra. Eu não estou aqui sendo bairrista simplesmente não, eu estou aqui defendendo aquilo que é nosso. Aqui nós temos palavra de verdade, gente compromissada com a Bíblia. E o assunto santidade saiu há muito tempo dos nossos púlpitos, no que se relaciona a eventos por esse Brasil afora, porque é um assunto aparentemente indigesto. Porque quando vamos estudar lá na teologia básica sobre santidade, em especial na teologia sistemática, nós vamos aprender que nós como crentes, fomos santificados no dia que aceitamos Jesus, um processo chamado justificação. Mas a partir desse momento, temos que viver uma santidade progressiva até que Jesus volte. E aí então, quando formos arrebatados, vamos viver a santidade absoluta, que é a glorificação. A teoria é maravilhosa, é isso aí mesmo. A grande questão é que nós não estamos muito interessados nessa ideia de uma vez santo mais santo, de uma vez santo ontem mais hoje, de uma vez santo hoje mais amanhã.
Talvez não haja um momento em que nós percebamos tanto uma cegueira por conta das ações do diabo e dos demônios, que tem conseguido cegar alguns de nós, para não vermos que diante da nossa vida estão algumas situações que não agradam a Deus. O Senhor diz assim: espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias eu tenho dado muita palestra nas igrejas sobre saúde, por conta de ser terapeuta naturalista também, psicanalista e outras coisas. De vez ou outra eu estou dando uma palestra sobre saúde, e tenho dito que talvez até nos preocupemos de vez em quando com a alma e o espírito, para aqueles que são tricotomistas, e aí não vamos entrar no mérito. Mas nem sempre nos preocupamos com o corpo e esquecemos que o corpo, segundo a Bíblia, é templo do Espírito de Deus. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, mas tem que cuidar também da sua vida física, plano físico. Repito, como eu vou em muito evento, de vez em quando eu fico estarrecido quando o pastor diz assim: o almoço está liberado, a janta está liberada, e o povo corre para cima dos talheres, dos pratos e da comida como se fosse a última refeição. E nesse último ano, o que mais tenho recebido em consultório são pastores doentes, pastores com AVC, pastores com diabetes, pastores com problemas coronarianos, homens e mulheres que não se preocupam com o seu corpo, não fazem um exercício físico, às vezes se preocupa até com a alma, mas não se preocupa com o corpo. Isso está errado. Para que sejamos santos e irrepreensíveis, e estejamos prontos em todos os sentidos, temos que nos cuidar completamente para a glória de Deus. Está tudo incluso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Como eu posso clamar pelo reino, se eu não estou preocupado em edificar um reino para Deus aqui na terra? Nós às vezes esquecemos que como igreja, nós somos responsáveis pela implantação do reino de Deus aqui. Nós queremos muita riqueza, muita fama, muita fartura, e repito que isso não é pecado, desde que isso possa ser usado também para a glória de Deus. Quando eu quero só para mim, eu estou pecando, porque estou sendo egoísta. Quando nós formos para as mansões celestiais, quando formos para o céu de glória, quando formos para a eternidade, nós não vamos levar nada materialmente falando, mas vamos levar conosco o histórico de todas as obras que fizemos, e é isso que vai nos dar galardão no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Como é que eu posso fazer a oração do Pai Nosso se eu não aceito a vontade de Deus para a minha vida? E grave isso no seu coração: nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Aliás, a vontade de Deus sempre foi e sempre será melhor do que a nossa. Mas nem sempre é fácil entender, absorver, aceitar a vontade de Deus. Eu tenho plena convicção que, se não todos, mas a maioria aqui, já tiveram ocasião na sua vida de fazer uma oração, de fazer um projeto, de caminhar numa direção, e Deus deixar você ir até certo ponto, e de repente Ele puxa você para trás e diz assim: não é para aí não, é para cá. Eu me recordo que, desde que eu me casei com a Flávia, eu fui para o ministério, já estava no ministério, mas passei a ajudar mais o pastor Isaías no trabalho. E um dia, depois de uns anos, me deu na cabeça de mexer com outras coisas. Meu sogro, caladinho como era, não falou nada, e disse: vai do jeito que você quer. E o certo é que eu fui, irmãos, e a coisa começou a me abençoar. O trabalho que eu estava fazendo começou a me abençoar, principalmente financeiramente, que é uma coisa que a gente se preocupa muito. E lá fui eu por esse caminho, direção, achando que estava tudo bem, tudo correto, tudo certinho. Aí um dia eu estava num culto, meu sogro foi falar da nossa família, e disse: está aqui meu genro, pastor Fabiano Pires. Aí ele parou e disse: Deus está dando corda para ele, mas Deus vai puxar essa corda. Ô irmão, mas puxou mesmo, e puxou bom.
Com menos de um mês, Deus começou a puxar minha cordinha, porque não era aquele caminho que Deus tinha para mim. E quando eu me vi numa situação que não tinha mais jeito, eu fui conversar com ele, ele disse: eu te falei que Deus ia puxar sua corda, entra na linha, porque as coisas vão se ajustar. Na semana seguinte, tudo começou a se ajustar do jeito que Deus havia dito através dele. A vontade de Deus sempre será melhor do que a nossa. Às vezes você está orando, jejuando, há um mês, há 2, há 6, há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, e Deus ainda não te deu uma resposta como você quer. Pode ter duas situações aí: ou não é o tempo de Deus para a sua vida, ou não é o caminho de Deus. Continue perseverando, mas com o coração aberto, porque Deus vai te colocar no centro da vontade dEle. Às vezes Deus usa a vontade permissiva e diz: vai, só que você vai amassar o nariz. E a gente insiste dizendo: mas eu acho que é o melhor caminho. E aí Deus diz: então vai. E aí nós vamos, amassamos o nariz, voltamos machucados e dizemos para Deus: e aí, machuquei. E Deus diz: agora vem, se encaixa na minha vontade perfeita, eu vou cuidar direitinho de você, e você não vai passar por isso mais. Fique tranquilo. Eu tinha vontade de ser cardiologista quando eu era adolescente. Fiz alguns vestibulares, Deus não deixou eu passar no curso de medicina. Eu fiz a medicina natural, depois disso, outros cursos superiores, mas a medicina comum eu não fiz. E um dia, numa reunião de oração, de madrugada, com os jovens na igreja onde eu congregava, eu era solteiro ainda, eu fiz uma oração silenciosa, dizendo: Deus, por que os meus amigos não estudam como eu? Não é que sou mais inteligente que eles, mas por que o Senhor não me deixa passar no vestibular? Meu sonho é ser cardiologista, eu quero ajudar as pessoas. Quando eu terminei a minha oração silenciosa, o líder de jovens na época se ajoelhou do meu lado para orar comigo e me abraçou. E ali, ajoelhados, começamos a orar e chorar. Daqui um pouquinho, Deus usa ele numa profecia e diz: meu filho, tu acabou de fazer uma oração, me fazendo uma pergunta, e dizendo por que eu não te deixo passar no vestibular. Olha isso, irmão. A oração foi só eu e Deus. E Deus diz: eu vou te dar uma resposta hoje definitiva. Não te deixo passar no vestibular, porque não te tenho como médico de homens, mas de almas. E naquela noite, naquela madrugada, eu abdiquei do meu sonho de ser cardiologista. Confesso a vocês que até hoje dói essa ideia. Porque como tenho muitos amigos médicos, às vezes eu peço para ir dar uma olhada nas cirurgias. Acompanhei os 2 partos da minha esposa, o nascimento do meu neto há poucos dias. Eu sou fascinado por cirurgia. Costumo dizer que não gosto da desgraça de ninguém, mas quando me chamam para ir no hospital, quanto mais machucado, mais eu gosto, para estar junto. Flávia tem um primo lá em Minaçu que tem uma empresa dessa de Pax, né? Serviço que prepara corpos para ir para o cemitério. E eu dizia para ele: toda vez que chegar um estragadinho, me chama que eu quero acompanhar. E ele me chamava. Eu gosto da ideia, mas eu abdiquei do meu sonho, porque sei que a vontade de Deus para a minha vida é muito melhor do que a minha própria vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Caminhando para o encerramento, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Queridos, principalmente nós homens que somos chefes de família, talvez não haja nada na nossa vida que nos preocupe mais do que a condição de sustentar bem a nossa casa. Qual é o pai que não se preocupa com o alimento diário da sua família? Qual é o pai que não se preocupa em ver sua família bem nutrida, bem cuidada, com saúde? Todos nós preocupamos. E o Senhor está dizendo aqui: quando você for orar, diga a Deus: me dá o pão de cada dia, meu Deus. Não deixa faltar na minha mesa. Como eu disse agora há pouco, que nem você é de você mesmo, você é de Deus. Até o pão que está na sua mesa, aquele arrozinho, como disse esses dias aqui o pastor Carmelito. Ele disse que final de semana que tem arroz, feijão, franguinho assado e uma Coca-Cola é glória a Deus. Aquilo que está na sua mesa foi Deus que te deu. Mas enquanto nós temos tanto, há tantos que não têm nada. E não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Temos um exemplo clássico aqui na nossa igreja, a pastora Lúcia de Fátima, que está aí à frente do comando, não é? Sob a liderança dos nossos pastores, do trabalho da África. Quanta gente naquele país que não tem quase nada financeiramente e tem absolutamente nada espiritualmente.
que nós estamos fazendo para suprir as pessoas daquilo que nós temos. Porque quando eu peço para mim, mas não divido, eu estou sendo egoísta. Por isso que muita gente não recebe mais de Deus, porque não divide. Tem gente que não tem mais materialmente, porque não abre a mão para o outro. Tem gente que não tem mais espiritualmente, porque não se abre para se colocar na vontade de Deus, para fazer alguma coisa para Deus. Nós não podemos ser egoístas, porque como foi pregado aqui nessa noite, Jesus morreu no meu e no seu lugar. Essa é a maior prova de alguém que se abstém de algo que lhe é muito precioso para abençoar os outros. Foi feito um questionamento hoje, através de uma canção. O que você, vou parafrasear o texto da canção, o que nós temos dado para Deus que tem valor? O Senhor pediu para o Abraão o Isaque. Quais são os nossos Isaques? Quais são aquelas coisas na nossa vida que nos trazem tanto valor aparente, mas que para Deus não significam tanto assim? Deus está dizendo: abra a mão, fique tranquilo, vem para cá, para perto de mim, a minha vontade será melhor do que a sua, e o pão nunca vai faltar na sua mesa. E ele continua: perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Interessante que no final da oração do Pai Nosso, depois do amém, ele diz: porque se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as vossas ofensas. Aqui esse assunto é um dos mais complexos do Sermão do Monte, no aspecto da oração: perdão. Porque nós já fomos perdoados por Cristo, e vez ou outra continuamos sendo perdoados, porque erramos, mas nem sempre temos o coração aberto para perdoar as pessoas que nos ofendem. E o Senhor está dizendo: perdoa, porque o perdão para a sua vida diário depende da maneira como você trata aqueles que lhe ofendem. Alguém perguntou para Jesus: quantas vezes devo perdoar meu inimigo por dia? Até 7? Ele diz: não, até 70 vezes 7. Coloca isso aí na calculadora, você vai ver que é como se a cada 3 minutos mais ou menos, a mesma pessoa chegasse para você e dissesse: pequei contra você, vacilei com você, pisei na bola com você, me perdoa, e você perdoasse. Daqui 3 minutos ela voltasse a você e dissesse: ei, pisei na bola de novo, me perdoa de novo. O Senhor está dizendo: não há limites para o perdão, porque o perdão que vocês alcançaram em Cristo na cruz, não houve limite. Perdoa, esquece, abandona, larga para lá, restaura a relação. Para encerrar, ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que eu faço a oração do Pai Nosso dizendo: Deus, não me deixa cair, não me deixa pecar, me livra do mal? Se vez ou outra eu estou caminhando rumo ao mal. Um dia um amigo meu disse assim: se tem uma coisa nessa vida que não aceita desaforo, é dinheiro. E dinheiro realmente não aceita desaforo. Mas sabe uma coisa que realmente não aceita desaforo, meus queridos? É o pecado. Se eu e você brincarmos com o pecado, ele vai nos engolir vivos. Eu e você não podemos dar mole para o pecado. Eu e você não podemos caminhar na direção que nos leva ao erro. Não adianta apenas orar, como a gente costuma dizer num adágio popular evangélico. Não adianta orar sem vigiar. É preciso vigiar e orar. Vamos vigiar mais. Deus fará parte dele e nós faremos a nossa parte. E assim nós nunca vamos cair em tentação e nunca seremos vencidos pelo mal. Mas Deus faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha, você tem que fazer a sua. E encerrando a oração ele diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pastor Lucas hoje pela manhã nos trouxe uma aula de escola bíblica maravilhosa, perdeu quem não veio. E ele falou sobre autoridade. E ele mencionou a respeito da autoridade de Jesus, que já é imanente dele. Ele já existe com a autoridade suprema. Como é que eu posso fazer a oração do Pai Nosso se eu não creio na autoridade de Jesus? Certa feita, como novo convertido, eu li uma frase num livro de teologia que eu achei fantástica. Nunca esqueci também, simples, mas profunda. Que diz que eu posso duvidar do caráter de qualquer pessoa, menos do caráter de Deus. Sabe o que isso significa? Quando Deus fala, Ele cumpre.
Pode demorar o que você achar que está demorando, pode não ser no seu tempo, pode não ser do seu jeito, mas Deus não muda. Palavra falada, palavra cumprida. E a oração do Pai Nosso encerra com amém. Amém, numa tradução simples, significa assim seja, eu concordo. E aí esse autor do texto anônimo dizia assim: como é que você pode fazer a oração do Pai Nosso se você nem acredita na oração? Que eu e você nessa noite possamos pensar um pouquinho mais a respeito dessa ideia de que Deus nos quer como amigos e que devemos um pouco mais, tanto de vezes quanto de tempo, fechar a porta do quarto e orar em secreto. E segundo a palavra de Jesus, o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, muito obrigado.